Alô! Agora a questão é sobre vírgula. Vírgula que é um assunto bastante recorrente em várias provas e concursos. Mas, primeiramente, esqueçam tudo aquilo que antigamente falavam sobre vírgula. Que vírgula, é a pausa para a respiração. Mentira! Vírgula é um instrumento sintático. O que é isso, senhor? Instrumento sintático é aquilo que marca alguma coisa que está fora do seu lugar normal. Nós vamos ver isso em uma questãozinha aqui que eu selecionei. Uma questão considerada difícil, mas vocês vão ver que não é tanto assim. Então, ali, assinale a opção em que se emprega a vírgula de forma incorreta. Ali, ó, Glória, Rodrigo e Sérgio receberam a atividade há 2 meses, mas, mesmo assim, fizeram a maior parte do trabalho no último dia. Aqui a gente tem a vírgula em dois âmbitos distintos. Uma é a vírgula dentro de uma frase, dentro de um período simples, né? Que nem ó, naquela primeira ali, ó, Glória, Rodrigo e Sérgio receberam a atividade há 2 meses. Essa é a primeira frase ali daquele período composto, né? Então, olha, Glória, Rodrigo e Sérgio receberam uma atividade há 2 meses. Por que a gente usa essa vírgula aqui? A vírgula dentro de um período simples, ou seja, dentro de uma frase, ela tem uma função primordial, que é o que? Separar as coisas que têm a mesma função sintática. Então aqui, ó, Glória, vírgula, Rodrigo, Sérgio receberam a atividade há 2 meses. Aqui a gente usa essa vírgula por quê? Porque tanto Glória quanto Rodrigo têm a mesma função nessa frase, que é o que? Núcleo do sujeito. Este sujeito dessa frase aqui tem 3 núcleos, né? Então a vírgula aqui aparece por causa disso, porque está separando coisas que têm a mesma função sintática. Fora isso, essa frase aqui, ela está como? Ela está na ordem direta. O que é a ordem direta? É a ordem mais comum de se escrever uma frase. E como que é essa tal ordem direta? A gente começa pelo sujeito, no caso Glória, Rodrigo e Sérgio, segue o verbo e segue um complemento para esse verbo e um adjunto para essa frase. O que é adjunto? Aquilo que traz uma informação acessória que pode ser retirada sem que a frase fique incompleta. Então, essa frase aqui, ela está perfeitamente na ordem direta. Do contrário, se eu invertesse alguma coisa ali, ó, Glória, Rodrigo, Sérgio, há 2 meses, receberam a atividade. Vocês viram que eu coloquei mais 2 vírgulas aqui, né? Aqui, né? E aqui. Por que essas vírgulas apareceram aí? Porque nesse caso ali, essas vírgulas estão mostrando que alguma coisa saiu lá do seu lugar padrão, lá do seu lugar normal, para algo deslocado. Algo foi deslocado, então. Então, esse adjunto de tempo aqui, há 2 meses, que dá uma informação extra de tempo, tinha que estar lá no final da frase. Porque adjunto, normalmente, sempre fica no final de uma frase. Só que ali eu desloquei esse adjunto para onde? Para logo depois do sujeito. Então, nós vamos ter que marcá-lo com 2 vírgulas, uma no início dele e outra no final dele, para quê? Para mostrar que esse
adjunto está fora do seu lugar. Então, a vírgula, nesse outro caso, serve para quê? Serve como instrumento de marcação para deslocamento de algum termo da frase, de alguma parte da frase que não está no seu local padrão. Tranquilo? Então, isso ali ficou bonitinho então para nós. Vamos apagar aqui. Ponto. Aí a gente tem um outro período. Antes de conjunções, vindo depois de uma outra oração, de uma outra frase, vamos sempre colocar vírgula também. Então, antes do mas, a gente coloca aquela vírgula ali. Mas, e por que aquele, ó, mesmo assim aqui está entre vírgulas? Pelo mesmo motivo que eu pus quando eu desloquei há 2 meses. Porque assim, mesmo assim, ele tinha que estar lá no final. Essa outra frase, na ordem direta, ó, fizeram a maior parte do trabalho no último dia, mesmo assim. Ó, vê que se eu colocar na ordem direta, não tem vírgula alguma. Agora, se eu deslocar, não, mesmo assim, vírgula, fizeram. Ó, eu vou deslocar todos os termos. A maior parte do trabalho. Vocês estão vendo aqui, ó, coloquei vírgula marcando o deslocamento daquele mesmo assim, que estava lá no fim, passou para o começo. E o último dia também, que estava lá no final, eu desloquei para o meio da frase. Então vai ter que ter 2 vírgulas marcando que este termo aqui ele está no meio, ele está fora do seu lugar padrão. Então, portanto, tem vírgula aqui e tem vírgula aqui. Então, entenderam por que nós usamos a vírgula dentro de uma frase? Por 2 motivos principais. Um deles, separar coisas que têm a mesma função e marcação de algum deslocamento de termos da frase. Que no caso aqui, ó, a ordem direta está aqui em cima. Quando a gente tem uma única frase na ordem direta, vocês veem que não se usa vírgula. Agora, se eu deslocar qualquer partezinha dessas para um outro lugar, taca ali vírgula nesse caminho. Tranquilo? Então, essa frase aqui, primeira, ela tem o uso corretíssimo da vírgula. Agora, a frase 2, ó. Todos os vereadores do município do Rio de Janeiro, vírgula, apresentaram-se na Câmara de Vereadores para assinar o orçamento municipal. Temos aí um erro crasso, um erro horrível, horrendo, feio, ridículo de vírgula. Todos os vereadores do município do Rio, vou colocar aqui. Isso é o sujeito da frase. Apresentaram-se na Câmara para analisar o orçamento municipal. Essa frase, corretamente, ela seria escrita assim. Temos um erro ali de vírgula porque não se separa de maneira alguma o sujeito do verbo. A menos que entre o sujeito, aqui no caso, isso tudo, e o verbo aqui, haja um termo deslocado. Por exemplo, eu vou deslocar uma parte desse período para depois daquele sujeito. Ó. Todos os vereadores do município do Rio, olha que eu vou deslocar. Olha que brincadeira louca que eu vou fazer com vocês. Na Câmara. Vocês viram que ó, tem uma vírgula aqui, tem outra vírgula aqui. Por quê? Porque eu desloquei uma coisa que estava lá no final da frase. Isso aqui é um adjunto adverbial, só que está em forma de uma oração reduzida de infinitivo.
Ou seja, a gente tinha que estar lá no final do período e eu desloquei para o meio da primeira frase para analisar o orçamento municipal. Todos os vereadores do município do Rio de Janeiro, vírgula, para analisar o orçamento municipal, apresentaram-se na Câmara. Então aqui eu desloquei esse termo, então portanto a vírgula aqui é obrigatória para marcar este deslocamento, essa quebra da ordem direta. Porque na ordem direta assim, não há possibilidade alguma de ter vírgula aqui. Alguma. Agora aqui vai ter vírgula por quê? Porque eu desloquei algo que estava lá no final para o meio. Então a alternativa aqui, que há um erro de vírgula, é essa segunda aqui. A alternativa C está certa, ó, a praia, vírgula, por causa do sol forte, vírgula, ficou muito cheia e, vírgula, por isso, vírgula, não havia lugar para estacionar. Por que as vírgulas estão certas ali? Essa parte aqui, ó, por causa do sol forte, é um adjunto adverbial, que teria de estar lá no final dessa frase. Não teria essas duas vírgulas aqui se, por causa do sol forte, estivesse depois de cheia. Aí não teria vírgula. Aí ficaria assim, ó, a praia ficou muito cheia por causa do sol forte, sem vírgula alguma, porque está na ordem direta, na ordem padrão da frase, na ordem normal, em que começa pelo sujeito, verbo, complemento e adjunto. E expressões explicativas como por isso, ou seja, isto é, vem sempre entre vírgulas, né? E aqui a gente coloca a vírgula por esse motivo. Alternativa E ali, ó. Aos políticos não lhes faltavam regalias. Aqui a gente tem um caso do chamado objeto indireto pleonástico. O que é isso, professor Mar? Olha essa frase na ordem normal. Não faltavam. Ó, vamos colocar na ordem direta. Regalias não faltavam aos políticos. Essa frase está na ordem direta. Por quê? Temos o sujeito, o verbo e o complemento, objeto indireto. Faltava a alguém. Aí a construção ali pegou aquele objeto indireto e pôs lá no começo. E aí a gente coloca a vírgula por quê? Porque a gente repetiu esse objeto indireto aqui com lhes. Não faltavam regalias a quem? A eles, lhes, aos políticos. Então o objeto indireto aqui vem duas vezes. Vou colocar aqui, ó. Esse objeto aqui, ele foi repetido aqui. Por causa disso que isso aqui vai ter o nome do que? No caso vai ser o objeto indireto pleonástico. Pleonástico vem de pleonasmo. Pleonasmo é quando tu põe um excesso de palavras para tu falares alguma coisa, como por exemplo, subir para cima, descer para baixo. Isso é um pleonasmo. Então, quando tem pleonasmo, é o que? É uma abundância de palavras. Então, aos políticos aqui é o tal do objeto indireto pleonástico. Tranquilo? Então, quando tiver isso, esse tipo de construção, quando a gente repetir um complemento depois, ele estiver deslocado, fora do seu sentido, fora da sua posição normal, taca ali vírgula naquele carrinho, tá bom? Beijão, gente.